E agora nós vamos fazer uma live bem interessante, que é falando por que a rotina do dia pode fazer o bebê dormir a noite inteira, certo? E para quem não me conhece, eu sou Poliana Plutarco, sou enfermeira neonatal, sou consultora de sono infantil, sou uma estudiosa também do sono, né? Todos os dias nós temos que estudar para transmitir, para passar conhecimentos científicos, conhecimentos comprovados para vocês, mamães, para vocês que estão aqui assistindo. E a gente, olá, tudo bom, Clívia? Tudo bom, Liz? Raquel? Gente, é um prazer. Hoje nós estamos aqui, eu vou até fixar aqui o meu comentário, né? Vamos falar sobre por que a rotina do dia pode fazer o bebê dormir a noite inteira, né? O tema hoje é realmente apaixonante, empolgante, certo? Lógico, né? Porque isso eu escuto direto, né? Aqui nos directs. Poliana, eu já tentei de tudo para fazer o meu bebê dormir, não funciona. Meu bebê já tem uma rotina estruturada e mesmo assim ele não dorme. Ele passa a noite acordando. Será que vocês já ouviram isso? Ou será que vocês também têm esse mesmo pensamento? Às vezes você fica ouvindo aquele pensamento: olha, eu te avisei que tem mais um filho, você não ia dar conta. A minha vida estava tão estruturada, Poliana, tão estruturada que tu nem imagina, mas agora tá virada, tá de cabeça para baixo, eu não sei o que fazer, eu não sei mais, eu estou frustrada, aí você fica com a sensação de frustração, né? Que eu escuto todo dia isso, Poliana, olha, eu estou frustrada, eu estou acabada, aí manda assim mensagenzinha para mim, socorro, socorro, me ajuda. Por quê? Porque as mães estão nessa frustração, né? Eu me lembro agora, nessa minha turma, agora da mentoria, eu escutava muito as minhas alunas dizerem que só um instantinho, gente. Só botar aqui a luz para cá, direto. Pronto, obrigada. Eu escutava as minhas alunas dizerem o tempo inteiro: olha, Poliana, eu tô frustrada, mas à medida que a gente ia caminhando, né, elas vão alinhando aquelas expectativas, aí vão tendo mais segurança e começam a não dizerem mais, né, que estão frustradas e tudo, por quê? Porque estão agora com um direcionamento, vão estabelecendo a rotina, né, vão estruturando mais, vão conseguindo observar mais o bebê, as necessidades dele, vão se sentindo mais seguras. Então, assim, por quê? Porque as mães chegavam e diziam assim: Poliana, eu não pensava que um bebê dava tanto trabalho, né? Porque nos primeiros meses, na minha cabeça, era só amamentar e dormir. Quem é que nunca pensou isso? Vamos lá, vamos começar, vamos conversar aqui. Quem nunca pensou em Clívia? Hein, tudo bom? Oi, Gislaine. Quem foi que nunca pensou? Quem foi que nunca pensou nisso? Poliana, na gestação, quando você está gestante, quem é que nunca pensou assim? Bom, nos primeiros meses, então ele vai só mamar e dormir, depois é que vai ter mais, assim, vai me dar mais um trabalhinho e tudo, que ele vai ficar mais espertinho. Mas quem foi que assim, pensou nisso e no segundo dia já percebeu, no segundo dia de vida do bebê, já percebeu que a coisa não é bem assim. Que não é bem assim o dia do bebê. Que o dia do bebê começa a ser diferente e começa a mudar a sua rotina. E aí a sua rotina que estava super estabelecida, super organizada, o seu apartamento, suas coisas, tudo no lugarzinho, sua casa toda bem bonitinha, arrumadinha, e agora tudo de cabeça para baixo, inclusive o sono, né? Porque a privação de sono é intensa. Então, em primeiro lugar, a maioria, né? A maioria esmagadora das mães veem que o ponto principal da maternidade
é a privação de sono, é a amamentação. E mesmo o bebê crescendo, ficando ali grandinho e tudo, mesmo assim, se você não tiver uma rotina estruturada, se você não tiver ajustado várias coisas, o dia continua sendo muito difícil e as noites também. Não, muitas mães dizem, Paulinha, agora eu não posso fazer mais nada, porque eu não tenho tempo para fazer uma refeição, eu não consigo ficar sentada. Quem é que fica, quem é que tem esse mesmo sentimento hoje? Quem é que consegue se sentar numa mesa, sentar ali, conversar um pouco com o marido? Porque, não, Pauliana, eu não consigo, sabe por quê? Porque eu só quero engolir, literalmente, e dormir. E dormir. Então, por quê? Porque o meu bebê demanda muito, ele demanda muito de mim, e eu, às vezes, minha família fica dizendo, chama uma pessoa para ficar cuidando, e eu queria cuidar dele sozinho, mas eu estou vendo que eu estou fracassando, eu não estou conseguindo. Ele tá demandando muito e eu estou aqui muito tempo acordada, exausta, às vezes eu fico me tremendo porque eu não tenho mais forças para aguentar. E eu fui um dia desse para uma mãe, ela estava assim, tão cansada que ela dizia, que às vezes ela começava a falar e eu pegava, eu ficava dizendo assim, olha, vamos aqui, vamos conversar, vamos ver assim como é que tá o dia do seu bebê, né? E o marido dela começava a falar, ela, não, peraí, para aí, quem vai dizer sou eu, porque eu que cuido, eu que... Então, assim, ela estava tão estressada, tão cansada, né? Às vezes ficava dizendo, não, quem faz isso sou eu. Aí o marido dizendo, olha, você faz sozinha porque você quer, você não quer minha ajuda. Então, às vezes, você quer ser a super mãe, a que faz tudo por ele, porque você é a top. Então, não é assim, gente. Não é assim. Então, a gente precisa ter, assim, um tempo pra gente, né? Então, nesse momento, a gente precisa delegar muitas coisas. Então, tem mães que dizem, eu não posso fazer mais nada, eu não consigo mais nem me alimentar porque eu prefiro dormir. Poliana, se eu tiver que tomar banho e dormir, eu prefiro dormir. Se eu tiver que me alimentar e dormir, eu prefiro dormir. Minha vida está de cabeça para baixo. Eu não consigo mais me ajustar, me organizar, porque eu já estou com muitas noites, às vezes meses, sem conseguir dormir. E aí, o que é que eu vejo lá no direct? Eu vejo que vocês estão perguntando ali. E aí, eu pego as dúvidas para saber como é que eu vou poder te ajudar. Então, as mães me enchem de direct lá. E eu acho bom. Por quê? Porque ali é que eu tenho a base para poder eu conseguir fazer uma live e passar orientações que vão te ajudar a melhorar todo esse problema, todos esses transtornos que estão acontecendo, né? Mas muitas mães me perguntam assim, gente, eu estou aqui olhando Facebook, Instagram, a câmera está aqui, aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Então, tem mães que dizem assim, Pauliana, eu não faço rotina com meu bebê, não faço. Será que eu posso começar? Meu bebê só tem 2 meses. Será que eu consigo? Porque eu não consigo fazer rotina nele. Me ajuda, porque se ele passa o dia no peito, como é que eu faço rotina? Será que o seu bebê também passa o dia no peito? Será que ele precisa passar o dia inteiro mamando? Será que você não pode ter ali um ajuste, uma rotina? Vamos lá para os comentários aqui. Aqui no Facebook ainda não, mas aqui ó, a Clívia tá falando, olha aí. Minha bebê tem 1 mês e 15 dias, graças a Deus só acorda 2 vezes à noite para mamar. E eu troco a fraldinha, mamar, e eu trocar a fraldinha dela. Ótimo, Clívia, excelente, né? Então, assim, geralmente quando a mãe tem uma rotina estruturada durante o dia, gente, eu posso dizer que 70% das mães que organizam a rotina do bebê, os bebês conseguem dormir à noite. E dormir a noite inteira, nessa idade de um bebê de 2 meses, como é a bebê da Clívia, aí,
É lógico que dormir a noite inteira, ela só acorda para mamar. Por quê? Porque o bebê, ele precisa mamar, certo? Ele precisa ficar ali mamando na hora que ele sente fome. Não é um bebê que acorda de hora em hora para mamar picadinho. É um bebê que dorme bem, que faz ali uma rotina, uma organização da noite, um ritual e tudo, e o bebê acorda à noite para mamar. É diferente, vamos supor, você vai, deixa eu ver aqui, fazer uma analogia com, é, se você todo dia você vai ao mercado para comprar laranja. Aí você, não, eu só gosto de comprar laranja do dia. Aí você vai lá, aí compra um pouquinho de laranja, aí vai para casa. Aí no outro dia você compra laranja de novo, aí compra laranja de novo, um pouquinho e um pouquinho. É igual a demanda, né? A livre demanda. Vai lá, o bebê fica ali demandando, ele come, ele mama um pouquinho, aí daqui a pouco, ai, não, eu vou comprar mais, porque faltou. Ou então, você vai lá num posto de gasolina, certo? Vai colocar, você vai viajar para um local bem distante. Mas aí você diz assim, não, eu vou botar R$ 20 aqui, vou botar R$ 50 mais na frente, aí depois eu boto R$ 10 e vai ali botando devagarinho. Diferente se você for encher um tanque de gasolina, você vai ter ali muitos quilômetros para andar, né? Do mesmo jeito é o bebê, se ele mama um pouquinho, mama um pouquinho, mama um pouquinho, né? Você comprou ali uma laranja, aí daqui a pouco, eu vou comprar o arroz, depois eu vou comprar uma carne, depois eu vou comprar isso. Passo o dia indo no mercado fazer compra porque, eu vou pegar isso, vou comprar isso. É do mesmo jeito da demanda, né? O bebê ali demandando, demandando, bem um pouquinho, come um pouquinho e dorme, come um pouquinho e dorme. É diferente de você pegar e dizer assim, olha, se o meu bebê fizer uma mamada de qualidade, ele vai esticar mais o sono. E a alimentação tem tudo a ver com rotina, certo? Então, a gente precisa ver a necessidade do bebê em alimentá-lo no momento que ele está necessitando e ele se alimentar muito bem. Essa é uma das coisas que a gente faz em relação à rotina, a parte de alimentação, certo? Só tomar uma aguinha aqui. Então, aqui, deixa eu ver, oi, Clívia. Ela mama à noite de 30 a 40 minutos. Ótimo! Isso significa que ela realmente está acordando por fome e não tem problema. Se a sua bebê, ela dorme ali, vamos supor, 8 horas da noite, e ela acorda meia-noite, depois acorda às 3 para mamar, é uma bebê que dorme a noite inteira. É só porque ela desperta para mamar e mamar realmente porque ela está precisando e depois ela adormece. E isso é plenamente normal. Oi, Valesca, tudo bom, minha aluna? E aí, Valesca, como é que tá? A princesinha tá dormindo bem? Então, gente, tudo bom? Oi, Danile, tudo jóia? Então, a gente está falando aqui porque a rotina do bebê pode fazer o bebê dormir a noite inteira. Então, a rotina do dia, né? A rotina do dia, gente, o que é rotina? É previsibilidade. O que é isso? O que é previsibilidade? É saber o que vem depois de uma ação. Então, você faz uma coisa, depois você sabe que vai fazer outra coisa. Então, o bebê, como assim? Como assim é uma rotina? Vamos supor, você deu um banho no bebê, certo? Depois você cantou para ele. E depois você o colocou para dormir, ok? Se você dá um banho, canta e depois o coloca para dormir, se você fizer isso com uma certa frequência, ele vai entender que depois do banho a mamãe vai cantar e depois ele vai começar a ter a necessidade de dormir. Se você faz isso todos os dias, o cérebrozinho dele vai entender que está chegando a hora de dormir. Então, gente, é muito importante mesmo, que você dê previsibilidade para o bebê, que você faça uma sequência que você consiga ajustar. Não adianta eu chegar aqui e dizer uma receita de bolo para
para sua filhinha, e daqui a pouco, não, pode seguir a mesma receita aqui que eu estou passando para o seu outro bebê. Nada disso. Você vai ajustar a rotina de acordo com a sua necessidade e de acordo com a necessidade do bebê. Então, a rotina ela é ajustada justamente para quê? Para que o seu dia seja tranquilo, para que o dia do seu bebê seja tranquilo. Então, é muito importante rotina. Isso vai fazer com que aconteça sinapses na cabeça do bebê, lá no cérebro dele, que as sinapses são as conduções nervosas para se formar um hábito. Então, dormir é um hábito. Então, se você faz ali aquele, para poder eu dormir, eu mamo, eu tomo banho, depois a mamãe canta para mim, depois eu durmo, então isso vai ficando se tornando um hábito. E o hábito, a gente sabe que todas as vezes, se você está com certa frequência, está fazendo ali frequentemente, aquilo vai se tornar um hábito. Vão ser formados sinapses para que o bebê ele entenda todo esse processo, certo? Não dá para você fazer rotina com o bebê. Ai, Poliana, eu vou ajustar a rotina dele hoje. Poliana, tu acredita que foi um caos? Eu fiz isso hoje. Eu fiz tudo bem direitinho. Eu fiz todas as coisas. Eu tentei colocar o meu bebê para fazer sonecas. Eu tentei fazer de tudo, mas foi um caos, um caos. É óbvio, gente, se um bebê que não tem uma rotina, ou se ele tem uma rotina que não está estabelecida, é óbvio que ele não sabe o que é que você vai falar para ele. Até porque eu vou falar mais na frente sobre alguns detalhes que vocês precisam entender, certo? Então, assim, é muito importante que todas as crianças, não é só um bebezinho recém-nascido, são todas as crianças, e eu estou falando aqui de bebês recém-nascidos, de bebês que têm 2 meses, 4 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, todos 9 anos, todas as crianças, elas precisam de rotina, porque a rotina dá segurança. Essa previsibilidade, ela dá segurança, e para os bebês e para as crianças. Então, quando vocês me perguntam se essa previsibilidade serve para os bebês que acabaram de nascer, é óbvio que serve, gente. É óbvio que serve. Por quê? Porque você não vai chegar e o bebê chegou da maternidade e agora ele vai. Ah, Poliana, ele acordou, mas ele tá todo sujinho. Ah, eu vou trocar a fralda dele. Aí troca a fralda dele. Aí daqui a pouco o bebê vai mamar e daqui a pouco ele faz cocô de novo. Vai para a amamentação, vamos lá, trocar a fraldinha dele. Ou fez cocô e tal. Aí depois tá mamando, continua mamando. Daqui a pouco troca a fraldinha dele porque fez xixi. Gente, isso eu até falei isso ontem. Gente, isso é de deixar a criança, sim, mamãe, o que é que a senhora vai fazer comigo agora, no meio da minha refeição, não é? Então, previsibilidade serve para todos os bebês, de 0, 2 meses, 2 anos, 3 anos, tudo, para todas as idades, certo? Então, é importante que as crianças que nós trabalhamos aqui com mais dedicação, que são crianças de 0 a 3 anos, certo? Essas crianças, elas estão se adaptando ao nosso mundo. Elas estão ainda aprendendo a nossa linguagem, aprendendo o nosso dia a dia. Elas estão ainda se adaptando na casa que elas moram, elas estão se adaptando às pessoas que convivem nessa casa, elas estão se adaptando ao ambiente. Às vezes, o ambiente de um lar pode ser tranquilo, o ambiente de um lar pode ser muito barulhento. Ela pode ter 2, 3 irmãozinhos que passam o dia em casa chorando, gritando, correndo, e um bebezinho bem novinho ali no meio daquela barulheira. Então, ele está se adaptando àquela rotina daquele ambiente, à movimentação daquela casa. As pessoas que chegam lá durante o dia, durante a noite, às vezes você tem uma cuidadora de dia, tem uma cuidadora à noite, uma pega o bebê de um jeito, outra pega de outro, uma oferece alimento para o bebê de um jeito, outra oferece de outro. Então, eles veem pessoas diferentes, veem pessoas que não são da convivência deles, e isso
é uma mudança muito grande de rotina. Apesar da gente estar numa pandemia agora, né? Então, lógico que essas pessoas, né, a convivência, essa quantidade de pessoas que entram dentro de uma casa é muito menor. Mas eu já fui, eu acabei de ir para uma casa que eu cheguei lá, a mãe não tinha recebido o apartamento e ela estava dentro da casa. Lá dentro da casa tinha o vovô, a vovó do bebê, a mãe e o pai do bebê, o vovô, o pai da vovó, as duas, uma secretária e uma babá. Então, muita gente estava dentro daquela casa, né? Então é super importante que a gente tenha essa condição de ficar ali tentando manter o máximo assim de paz, de tranquilidade, né? Por quê? Porque o movimento é todo o tempo, o bebê dormindo e vai lá um alisa para poder ficar ali acariciando o bebê, outros bebês um maior que fica correndo pela casa, aí vem a vovó e pula. Então, assim, eles ainda estão se adaptando no mundo. Eles não sabem se comunicar. Eles não sabem, bebês de 0 a 3 anos, eles não sabem expressar todos os desejos, todas as necessidades. É lógico que alguns, né, já com 2 aninhos, 3 aninhos, eles já começam a tentar expressar isso, mas eles não conseguem expressar muito. E você, às vezes, não consegue entender qual é a real necessidade do seu bebê. E tudo isso vai fazer o quê? Vai afetar o dia a dia do bebê. Vai afetar diretamente no dia dele. E ele precisa se sentir dentro de um ambiente que ele esteja acolhido, que ele seja acolhido, que ele seja entendido. Então, o bebê que está passando ali pela angústia da separação, por um salto de desenvolvimento, por um pico de crescimento, às, às vezes entrou numa creche, porque os pais agora vão trabalhar, entrou na creche, saiu, a creche mudou, ou ele adoeceu. Então, tudo isso mexe muito com a cabecinha do bebê. E ainda mais tudo isso, e com o emocional, o psicológico da mãe abalado, aí é que tudo vira uma avalanche, né? Uma bola de neve. Então a gente tem que ajudar os bebês a fazerem, a estarem dentro de uma rotina para que eles se sintam bem seguros, certo? E então, assim, a rotina não é nada mais do que ações repetidas no dia a dia do bebê. Ações repetidas. Faça isso. Ai, Pauliana, mas é porque se eu fizer isso, será que ele não vai virar autista? Porque tem mãe que pergunta para mim, Pauliana, se eu fizer tudo igual, será que não vai ter problema? De jeito nenhum. Vocês nem imaginam, né? Porque o transtorno do espectro autista é totalmente diferente, certo? E hoje em dia, os bebês que têm essa classificação, certo? Eles têm, os bebês dentro de uma rotina, eles estão muito mais seguros, certo? E eu conheço muitas pacientes, eu tenho várias pacientes que têm bebês com transtorno do espectro autista e são bebês que têm um dia maravilhoso, fazem todas as atividades, vão para a natação, têm uma convivência super interessante, super legal dentro de casa. Então, isso é super importante, certo? E como é que você vai fazendo isso? Você vai montando essa estrutura, essas ações, para que o seu bebê se sinta organizado. Ele vai conseguir entender que você vai fazer uma determinada ação ali e ele vai saber que está tudo bem. Na hora que você coloca o bebê no trocador, tem mãe que diz assim, Pauliana, quando eu coloco o meu filho no trocador, você não imagina o grito que ele dá. Então, gente, se você percebe que o seu bebê está indo para o trocador todas as vezes e ele está ali com uma irritabilidade extrema,
tente colocá-lo em outro local para trocar a fraldinha. Será que ele não teve nenhum trauma, não aconteceu alguma coisa ali que o deixou desconfortável? Então, ajude o seu bebê. E se você colocar o bebê no trocador, no momento certo, ali dentro daquele passo a passo, como eu já fui em muitas mães, e elas disseram assim, Poliana, o meu bebê não tolera o trocador. Então, a gente pega o quê? Ah, pera ainda, será que o trocador é muito deitado? Vamos colocar um travesseirinho ali para poder deixá-lo mais inclinado. Vamos deixar um brinquedinho pendurado ali perto dele para que ele possa se distrair, se divertir enquanto ele troca a fralda. Vamos colocá-lo no trocador avisando que ele vai para lá. Vamos colocá-lo no trocador dizendo: ah, vamos trocar a fraldinha aqui, olha que lugar legal. Aqui é o local onde o João troca a fralda. Olha que legal. Tem aqui um brinquedinho. Todas as vezes que você vai para o trocador, olha quem é que vem aqui conversar com você. Ah, é o Bené. Olha aqui o Bené. Aí vai e mostra. Então, isso faz com que o bebê se sinta seguro quando você avisa aquela ação, quando você ajuda o bebê naquele momento dando segurança e não pegando e dizer assim, está cheio de cocô, vem cá, peraí, vamos trocar aqui e tal e tal. Então, assim, a gente tem que ensinar para o nosso bebê, para a nossa criança, que ações que a gente vai fazer são necessárias e a gente tem que dar essa segurança. É super importante isso. Até quando uma criança vai entrar num desfraude, certo? Que ela está ali, ela está avisando, não é que a gente pode fazer depois uma live sobre desfraude, mas quando ela está ali avisando, quando ela já tem ali aquela rotina, até daquele momento, tem bebês que eles já têm uma rotina de evacuações, então a gente já sabe o momento que o bebê vai evacuar, então a gente dá aquela segurança, vai ajudar a fazer a limpeza das partes do bebê, né, das partes íntimas, então tudo tem que ter um passo a passo, e isso a gente vai conseguindo através das ações repetidas, para que o bebê possa realmente ficar tranquilo, tá certo? Tudo bom, gente? E aí, quem é novinha aqui? Quem é nova aqui? Tudo bom? Caroline, Valdete, Danile, Deisiane, tudo jóia? Solange. Pronto, nós estamos falando aqui sobre a rotina, né? Que a rotina do dia pode fazer o bebê dormir a noite inteira? Sim, pode e com certeza a maioria das mães, elas fazendo a rotina, a noite do bebê já é totalmente diferente. Então, o bebê, quando você faz a rotina, ele vai entender que você vai amamentar, vamos supor, Pauliana, eu vou amamentar agora. Aí você vai depois para um ambiente de uma atividade, depois ele vai interagir com o irmão, depois ele vai tomar um banhozinho, depois vai fazer uma sonequinha, depois quando ele despertar ele vai ver a mamãe, depois ele vai brincar, vai dar um passeio no condomínio. Então, assim, se você tem aquela rotina mais estruturada, é óbvio que eles vão se sentir muito mais seguros. Por quê? Porque para esses bebês, nessa faixa etária, como eu já disse, de 0 a 3 anos, a segurança é super importante, até porque eles têm um déficit de linguagem verbal. E aí, essas ações vão suprir a segurança para eles, vão dar segurança para eles. Então, quando o bebê ele não consegue expressar, às vezes a gente até entende, né? O bebê fala blá, 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 e você diz, Paulinha, não, ele está dizendo isso aqui. Então, você começa a entender a linguagem verbal dele. E assim, o bebê ele se sente mais seguro quando ele expressa ali e você entende. Mas tem muitas coisas que você não vai entender no início. Mas as ações repetidas vão fazer com que o bebê ele se sinta seguro. Eu me lembro que em 2010, certo? Eu orientava as mães e já orientava muito tempo, as mães a amamentarem e terem uma rotina para evitar a exaustão.
Então, em 2010, eu me lembro que o meu marido dizia assim, Pauliana, era tão bom que você passasse isso para mais mães, para as mães do Brasil inteiro. Por quê? Porque faz a diferença amamentar com rotina. E foi em 2010 que a gente começou todo esse projeto, né, de passar para vocês de uma forma online todo esse conhecimento, né, que eu adquiri e ainda hoje, né, todos os dias eu estudo sobre sono, sou uma verdadeira estudiosa de sono, para passar todas as informações, as mais novas, né, informações que estão surgindo aí todos os dias para que vocês possam se sentir mais seguras e ajudar mais mães a terem esse momento, né, de alegria que para os bebês dormirem a noite inteira. Então, eu me lembro em 2010 que as mães começavam a me procurar assim, Pauliana, eu queria amamentar, mas eu queria fazer uma rotina, e eu soube que você ensina rotina, e eu queria fazer uma rotina de sono, né, para poder a gente conseguir dormir melhor à noite e tudo. E aqui em Fortaleza eu comecei a ser conhecida como a consultora que orientava a amamentação com rotina e sono. Então, eu atendia muitas mães que faziam até consultoria com outras consultoras de amamentação, mas elas queriam, mesmo assim, elas queriam, me chamavam para poder orientar rotina e sono. Então, foi aí que eu comecei realmente a ajudar e a criar várias orientações e tudo, e os bebês conseguiam dormir a noite inteira muito antes, sem precisar nem fazer técnica. Por quê? Porque 70%, em média, 70% dos bebês, quando bebês pequenos, né, de 0 a 3 meses, quando a gente organiza a rotina deles, eles já têm um outro padrão de sono noturno, certo? Então, fazer rotina com o bebê é segurança e tranquilidade. Então, é, cadê? Deixa eu ver. Oi, Valesca. Obrigada, esposo da Poli. É, o Alberto, né? Ele tá aqui do meu lado, sempre. Sempre, graças a Deus. Então, Valesca é minha aluna. Então, gente, então assim, um bebê bem alimentado, fazendo atividades, mantendo conexão com as pessoas que ele convive, principalmente com os pais, estar em um lar se sentindo seguro, se sentindo amado e ser entendido nas necessidades básicas, certo? Tendo os momentos de descanso, tendo aquele momento de soneca, quando ele desperta, ele é bem acolhido. Então, gente, isso traz segurança, isso traz paz, traz tranquilidade para os bebês, né? Até mesmo os bebês que têm mais dificuldade de interação, os bebês que são super enérgicos, né? Tem muitos. Eu tenho ali umas alunas que tem uma bebê lá que ela sempre ganha, sempre ganha. Então, os bebês mais enérgicos, os bebês mais sensíveis, os mais agitados, eles vão se sentir em um ambiente seguro, tendo um lar que promova muito conforto, certo? Então, assim, é super importante. Agora, um bebê que não tem uma rotina, onde a casa dele parece a 25 de março. Vocês já foram lá na 25 de março? Conhecem lá? 25 de março, né? É uma loucura, uma loucura. Ou então, já foram lá na Times Square? Da 25 de março para Times Square. Uma loucura, uma agitação que você não consegue dormir, que você não consegue, é o dia todo com muita estimulação, com muita agitação, com muita atividade. Então, se você tem uma casa que é uma 25 de março, é uma Times Square, onde é agitação, onde ele faz sonecas num ambiente super movimentado, tem um cachorro latindo, tem uma TV ligada, tem um irmãozinho cutucando o bebê enquanto ele dorme, o ambiente quente, às vezes muito claro,
Com certeza, gente, sem sombra de dúvidas, né? A noite desse bebê pode não ser uma noite dos sonhos, né? E também, consequentemente, a sua noite pode não ser uma noite tão tranquila, certo? Então, pensa nisso, pensa no que você está fazendo para ajudar o seu bebê a ter noites de sono mais tranquilas e um sono restaurador, um sono duradouro, certo? Por quê? Porque a rotina está em primeiro lugar. E a gente está aqui na live de aquecimento para a nossa Semana do Sono do Bebê, que você pode entrar lá no meu Instagram, aqui o pessoal do Facebook, entra lá no meu Instagram, que você pode se inscrever na Semana do Sono do Bebê. E lá você vai ter muitas orientações sobre todos os passos que você pode galgar, né? Andar, subir ali os degraus para conquistarem as tão sonhadas 10 horas de sono por noite no bercinho, sem que o bebê se sinta abandonado. Então, gente, a rotina, ela faz parte, ela é um dos pilares para que o bebê tenha noites de sono duradouras, noites de sono tranquilas, que eles consigam relaxar, né? E consigam dormir bem. Não é dormir, é dormir bem. E aí, gente, vamos para as perguntas? Vamos lá. Eu estou querendo saber, porque eu tenho várias perguntas aqui no ar. Aqui, a Jéssica Hampton, ela está perguntando que sonecas com mais de 2 horas afetam o sono noturno. Olha aí o que é que a Jéssica está dizendo. Soneca faz parte da rotina. Soneca faz parte da rotina. O bebê deve fazer sonecas. Daniele, você ainda dá consultoria para bebês de 7 meses? Sim, Daniele. Eu dou até de 0 a 3 anos. Tá certo? Então, sonecas com mais de 2 horas afetam o sono noturno? Sim, afetam, porque se um bebê dorme mais de 2 horas, a não ser que eles sejam recém-nascidos, sejam bem, né? Ainda tem ali até 28 dias, às vezes se passar um pouquinho de 2 horas, não tem problema, mas se passar um pouco mais, 2 horas e meia, 3 horas, isso já pode ser considerado um sono longo e ele pode sim realmente perder a noite de sono, tá certo? Então, essa pergunta aqui da Jéssica, né, que inclusive é aluna minha, que teve bebê agora, da mentoria, e a Jéssica, ela tá fazendo isso, mas o bebê dela tem 6 dias de vida e ele já dormiu 4 horas e meia de sono noturno. Não foi, Jéssica? Parabéns, viu? Tá seguindo bem direitinho aí o curso. Muito bem. Outra pergunta aqui é da Deba Bittencourt, deve ser Débora, certo? Em quanto tempo após o início da mentoria consigo ver resultado? Um bebê de 4 meses. Olha aí. Oi, tudo bom? Tudo jóia, gente? Eu já respondo vocês, tá certo? Em quanto tempo após o início da mentoria consigo ver resultado? Gente, a mentoria, ela é uma orientação bem direcionada, certo? É como se eu estivesse na sua casa, dando as orientações que são necessárias para que você consiga ajustar todo o dia do bebê e depois tirar as associações negativas. Então, a mentoria vai depender, certo, Débora? Da sua dedicação para assistir às aulas. São aulas curtas, são aulas bem direcionadas, são aulas que você pode assistir em qualquer lugar, porque você pode pegar pelo celular mesmo, pode acelerar a minha fala, certo? Para que você possa conseguir assistir com mais rapidez. E o resultado, eu tenho mães que, por exemplo, a Valesca, que é minha aluna que entrou aqui, a Valesca, logo, acho que na segunda semana, a bebê dela já estava dormindo a noite inteira. E eu tenho outras alunas que os bebês ainda estão tentando, né, dormir mais tempo, mas assim, a noite inteira
é bem fácil, porque quando você ajusta o dia do bebê, ele já começa a tirar as associações negativas, e é interessante porque os bebês eles só acordam mesmo para mamar. Agora, os bebês que começam a acordar para mamar, a gente vai avaliar quais são as mamadas que realmente eles estão acordando para mamar efetivamente ou não. Aí a gente começa a fazer todo um passo a passo para a retirada das associações, certo? Então, isso vai depender muito de como você vai se dedicar. É do mesmo jeito se você fizer, como eu já falei isso várias vezes, se você for fazer uma academia e você tiver que pegar ali a sua ficha e fazer todo o seu processo, né, de ginástica, porque de exercício, né, ginástica, ao tempo de exercício. E aí, se você só tiver aquela fichinha, você pode fazer, mas você pode comprometer seu joelho, você pode ter alguma lesão de braço, tudo de ombro. Mas se você tiver uma pessoa que está te acompanhando, você vai sim galgar esse resultado, né? Vai ter essa. Só um instantinho, a bateria aqui do meu computador tá. Você vai conseguir fazer, né? Vai conseguir alcançar o seu objetivo, mas vai depender do seu corpo, vai depender da intensidade dos exercícios, vai depender da sua alimentação. Então, para que você consiga resultados bons para o sono do seu bebê, cadê o. Só um instantinho. É o celular, é o computador. Tá aqui, o computador. É porque o meu computador, gente, tá sem bateria. Só um instantinho. Só o fio aqui que tava. Porque senão o pessoal do Facebook e do YouTube não consegue mais me ver. Então, gente, quando a gente começa a fazer isso, né? É lógico que, com certeza, você vai ter resultados fantásticos, tá certo? E a gente está aqui com várias alunas agora dessa última turma, os bebezinhos já dormindo 10, 11 horas de sono por noite. E assim, elas estão muito felizes com isso, né? Mas todos os dias é um desafio, o bebê passa pelo salto de desenvolvimento, mas quando eles já estão ali bem ajustados, então esse salto eles vão passar com muito mais tranquilidade, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntinhas que eu estou vendo aqui, que tem, porque a prioridade são as perguntas aqui ao vivo, né? A Tá Santos. Quantas sonecas um bebê de 5 meses deve ter? E quantos minutos cada soneca? Olha, tá. Em relação a isso, vai depender muito do tempo de soneca do bebê. Porque a soneca depende. Se o seu bebê ele faz uma soneca de 40 minutos e acorda bem, acorda sem estar com os sinais de sono, sem estar enjoadinho, então 40 minutos para ele foi restaurador. Mas se o seu bebê acorda com 40 minutos e ele está irritadíssimo, com sinais de sono, é interessante que ele durma mais. Então, às vezes a soneca, ela pode durar de 40 minutos a 2 horas, por isso que se o seu bebê de 5 meses tiver sonecas curtas, com certeza ele vai fazer mais sonecas durante o dia. E se o seu bebê tem sonecas longas, com certeza ele vai fazer menos sonecas durante o dia. Vamos supor, um bebê que acorda 8 horas da manhã, 7 horas, vamos supor, e ele tem uma janela de sono de 2 horas. Então, se ele acorda 7, ele vai dormir às 9, e se ele passar 2 horas dormindo, ele vai acordar às 11. E aí ele passa ali mais 2 horas acordado, ele vai dormir às 13 e dorme 1 hora e acorda às 14. Então, 14 horas, ele vai dormir ali por volta de 16, aí dorme uma sonequinha de 2 horas, então ele vai para as 18 horas. Então, esse bebê só dormiu 3 vezes ao dia. Mas se um bebê dorme, acorda 7 horas e ele tem uma janela de sono com 5 meses, de 1 hora e meia, por quê? Porque a janela de sono vai depender
dos sinais de sono que o seu bebê apresenta. Então, se ele tem uma janela de sono de 1h30, então ele vai dormir 8h30 da manhã, e 8h30 ele dorme só 40 minutos, aí ele acorda 9h10 da manhã, e aí se você for contar todo esse passo a passo, com certeza ele vai fazer pelo menos 4 sonecas durante o dia. Então, não tem como a gente contar, nem dizer assim, quantos minutos cada soneca. Quantas sonecas um bebê de 5 meses deve ter? Porque vai depender do seu bebê, tá certo? Oi, tá, boa noite. Paloma, é normal um bebê de 1 mês dormir a manhã inteira? É normalíssimo. Mas sabe o que é que acontece? Se você deixar. Geralmente o bebê, ele dorme muito bem durante o período da manhã. Muito, muito bem. Aí o que é que você vai perceber, Paloma? Que ele acorda picado a noite inteira. Então, é por isso que a rotina é importante. É por isso que quando o bebê ele mama em livre demanda, às vezes a gente vai ter que mostrar para ele que tem momentos que ele precisa acordar. Porque a livre demanda não é só na hora que o bebê está querendo mamar que você vai colocá-lo no peito, mas é também na hora que você deseja. Então, você vai ter que ver qual seria o momento que você iria amamentá-lo. Então, se o bebê dorme a manhã inteira, então isso não seria interessante, não é ideal para uma rotina de um bebê. Até porque um bebê de 1 mês, ele precisa ter, né, a movimentação do dia, ele precisa ver o dia, ele tem que fazer algumas atividades, certo? Olhar para você, ficar ali no carrinho, curtir um pouquinho, tá certo? Então, é super importante isso. Tá, hoje eu não tenho como entrar online, tá? No dia que eu quero, que eu faço consultoria online gratuita, ninguém entra. Aí quando eu faço a consultoria aqui, que quando eu vou falar sobre algum tema, aí eu não tenho como colocar ao vivo, tá certo? Vocês, mas você pode, amanhã, eu acho que nós vamos fazer consultoria gratuita, amanhã pela manhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui com a consultoria gratuita para responder às suas perguntas, às suas dúvidas. E você pode entrar online comigo. Amanhã é quarta-feira. Deixa eu ver aqui qual é a minha live de amanhã, porque eu já coloquei lá no feed, certo? Aí amanhã de manhã, 7h30, a gente vai fazer uma live assim, ó. O seu filho realmente dorme mal? Ou o fato é que ninguém o ensinou a dormir? Então, esse é o tema da nossa live amanhã de manhã. E na quinta-feira à noite é que a gente vai ter. Na sexta-feira é que nós vamos ter. Deixa eu ver aqui nosso roteiro. Olha, na quarta-feira, o seu filho, amanhã, 7h30 da manhã, o seu filho realmente dorme mal? Ou o fato é que ninguém o ensinou a dormir? Essa é a nossa live de amanhã. Mas na quinta-feira, às 21h30, certo, gente? Eu não vou fazer uma live 21 horas, vai ser 21h30 que eu vou vir de um atendimento, então não vai dar tempo eu fazer 21 horas, então vou fazer 21h30. Por não conhecer a janela de sono do seu bebê, pode fazê-lo ter mais despertares noturnos? Olha aí, que tema joia, não é? Na sexta-feira que eu vou fazer consultoria gratuita e no sábado, na sexta-feira vai ser 7h30 da manhã, no sábado também faremos live 7h30 da manhã. Então, só para poder vocês entenderem, dia de segunda e quinta eu faço lives à noite, sempre, sempre, certo? E dia de terça, quarta, sexta e sábado eu faço lives 7h30 da manhã. Hoje, porque foi uma exceção, tá certo? Mas geralmente é assim, segunda e quinta noite e nos outros dias, terça, quarta, sexta e sábado, eu vou fazer lives 7h30 da manhã, que é a nossa semana de aquecimento, a nossa primeira semana de aquecimento da semana do sono do bebê, tá certo?
Gente, mais perguntas? Vou responder aqui uma pergunta que uma mãezinha fez, da Aline, bebê de 5 meses e meio, está com a associação da batidinha no bumbum. Como tirar? Aline, batidinha no bumbum, se você está fazendo ali, é só você ir diminuindo essas batidinhas, certo? Vai diminuindo, até você não precisar mais da batidinha no bumbum, tá bom? Mas não é da noite para o dia que você vai conseguir isso. Você vai diminuindo de acordo com o que você está observando ali. Será que ela está precisando da batidinha? Não, então eu não vou bater. Ah, ela está precisando, eu vou dar a batidinha. Tá certo? Vamos lá, vamos lá. A Jéssica, qual a janela de sono do bebê de 5 meses? Jéssica, não tem. Você não precisa ficar querendo ver tabelas, certo? Porque antigamente a gente tinha as tabelas, tem mais ou menos, tem vários estudos mostrando que a média dos bebês, né, de 5 meses tem uma média, mas se a gente ficar falando, olha, é tanto tempo, vocês vão ficar bitoladas em fazer ali de acordo com a tabela. E a gente não trabalha mais com tabela, é só mais uma suposição para poder vocês observarem. Vocês precisam enxergar a janela de sono dos seus bebês. Como é que enxerga? Observando os sinais de sono dele, tá certo? Vamos lá. Outra pergunta, deixa eu ver quem foi que fez essa pergunta. A Lorena. Lorena, meu bebê acorda muito de madrugada para mamar. Olha aí que pergunta, não é? Então, se é um bebê que acorda muito de madrugada para mamar, provavelmente o bebê pode não estar tendo uma rotina ajustada durante o dia, provavelmente o bebê está precisando aumentar as reservas energéticas durante o dia para não acordar à noite. Então, essa é uma das opções, né, das suposições. Mas também o bebê pode acordar para mamar e fazer só mamadinhas rápidas e adormecer. Aí a gente vai perceber que ele está tendo uma associação negativa de sono, certo? Aqui, outra pergunta aqui. Natália, tô uma zumbi e não sei onde tô falhando tanto. Gente, essa pergunta aqui é para uma live, certo? É para uma live. Eu vou até pedir aqui para minha produção anotar, porque às vezes a gente diz assim, olha, Poliana, eu já fiz tudo e não sei onde é que eu estou falhando. Então, esse daí vai ser um tema de live. Eu vou até colocar na nossa semana de aquecimento, tá certo? Para poder vocês ouvirem sobre isso, porque é super importante, né? Beijo grande, tenha uma noite de paz.